Retornando aqui, então vamos agora para uma outra região. Deixa eu fechar essa daqui que nós já analisamos. Controle Scrud. Agora vamos aqui para o controle de grids e de datasets, tá? Esse Column Draw Cell é só para pintar um produto que não está cadastrado, tá? No caso da NFE, nós sempre estamos importando um produto que já está cadastrado, né? Então você pode até remover esse código daqui e deixar apenas na janelinha lá de nota de entrada, tá? Aí nós temos um keydown no grid itens, tá? Caso o usuário pressione F1, ele vai chamar a action para incluir o item. Já já nós chegamos nessa action aí, tá? Caso o usuário navegue nessa grid de itens, se ela estiver em modo de inserção ou de adição, ele vai atualizar os totais, né? Para que isso? Porque quando você insere um item na grid, ele vem com a quantidade 1. Mas vamos dizer que o usuário esteja colocando 3, 5, 8, outra quantidade qualquer. Então é nesse momento aqui que ele vai realizar o cálculo do item, tá bom? Legal. Daí nós temos aqui o grid para edits, né? Quando é que esse método ele é chamado? Ele é chamado no momento em que o usuário fez uma consulta. Nessa consulta ele carregou todas as notas na grid principal. Daí ele selecionou uma das notas e clicou no botão alterar. Nesse momento o método grid para edits é chamado, tá? Veja que eu comecei dizendo que ele faz primeiro uma consulta no botão F9, né? Ele vem aqui, ó, em consultar, né? No botão consultar ou no atalho F9, né? Que é o botão F9, né? Vem no botão consultar ou pressiona F9 no teclado, tá? Dependendo dos itens que ele informou aqui, vai ser realizado um filtro, né? E ele vai fazer essa consulta. Então vamos lá no controller, observar como é que funciona essa consulta, tá? Eu vou abrir aqui o NFE cabeçalho controller. E o que eu vou explicar para você agora é como funciona a consulta deste botão, ó. Ok? Ao clicar neste botão aqui, a consulta que será realizada é essa aqui, ó. Consulta, tá? Para essa consulta eu preciso passar os campos e os valores dos campos. E eu estou passando aqui uma página também, mas eu não estou paginando com Mormont. Tá? Em nenhum momento nos controllers eu paginei com Mormont aqui. Você vai ficar como um exercício para você. Tá? Você é que vai fazer a consulta com a paginação. Tá? Todas as minhas consultas estão trazendo sempre todos os registros do banco. Evidentemente você vai fazer uma pequena comparação com o código do T2T ORM, não do ORM em si, mas com o controller lá, como é que funciona, né? E você vai utilizar, para fazer a paginação, o valor que está em constantes, aqui, ó, quantidade por página, tá? Se você tentou remover o T2T ORM da aplicação, né, da aplicação anterior, de um dos módulos anteriores, do cadastro ou de qualquer outro, você já deve estar conhecendo essa infraestrutura aqui de cabo a rabo, né? E o objetivo era esse, tá? Que você se esforçasse ao máximo para você conhecer profundamente as units, as classes que contém aqui na aplicação, né? E aí, explicando agora da forma como se encontra o NFE, você vai ter uma maior facilidade de compreender as coisas, tá? Perfeito. Então, de cara, né, já estou informando aqui que a paginação fica como um exercício para você realizar. Mas enfim, quando o usuário pressiona F9, né, a consulta que é realizada é essa daqui, ó, tá? Eu recebo campos, valores e essa página que não está sendo utilizada por enquanto, né, que você vai implementar. Esse método se encontra aqui, ó, consulta, campos e valores, tá? Então eu tenho aqui um retorno, que é uma lista que vai ser retornada, vai ser devidamente tratada, e tem o retorno NFE, que é uma NFE cabeçalho, tá? Eu então coloco todas as minhas classes no meu modelo, instancio o meu cliente, chamo o método retrieveList, passando os campos e os valores. Legal? Por que eu tenho que passar os campos e os valores? Porque esse retrieveList ele trabalha assim, ó, id igual end nome like. Esses são os campos. E os valores? Quem são os valores? Os valores são os seguintes: 1, João, tá? Então, como o Mormont ele espera os parâmetros dessa forma, eu tive que adaptar o meu método para funcionar dessa forma também. E o restante da aplicação foi todo adaptado
para funcionar assim, tá? Depois que ele pega o retorno, ele navega em todos os itens dessa lista e coloca o ID no PK. Daí ele chama o método tratar retorno do controller, né, para ele tratar devidamente essa lista aqui, para converter essa lista, jogar esses dados todos no cliente dataset principal. Vamos retornar para cá então, para o nosso método grid predicts, né? Então veja só, o usuário já fez aquela consulta, os detalhes, os itens, os registros já foram todos carregados na grid principal. Ele selecionou um dos registros e pressionou F3. Neste momento, o método grid predicts vai ser chamado, tá? E aí, ó, se a grid principal não estiver vazia, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o consulta DTO com base no ID do registro que está selecionado, tá? E ele vai carregar isso daqui em objeto DTO, que é o objeto principal dessa janela. Vamos dar uma olhadinha então no método consulta DTO, que está dentro do nosso cabeçalho controller, né? Esse método consulta nós já analisamos. O método insere também, o método altera também, o método exclui também. Perfeito. Então, vamos agora para o consulta DTO. No consulta DTO eu tenho um retorno NFE e tenho um retorno detalhe. Daí eu tenho as minhas variáveis do Mormont, né? Jogo as classes no meu modelo, instancio o meu cliente, instancio o meu retorno NFE e aqui eu já consulto o objeto de acordo com o ID que foi passado aqui, ó, que veio daqui, tá? Quando eu recupero esse objeto, que é o retorno NFE, né? Ele vai colocar em retorno NFE o dado dessa consulta. Eu pego o valor de ID e já jogo em PK, tá? Aí eu vou começar a instanciar os meus objetos, ok? Instancio o destinatário, vou pesquisar pelo destinatário de acordo com esse filtro, ó. O ID do NFE cabeçalho tem que ser igual ao ID do objeto principal, e aqui eu retorno meu NFE destinatário. Note que eu não estou vinculando o ID ao PK aqui para ele, nem para o local de retirada, nem para o local da entrega, nem para o local de fatura. Eu estou consultando os objetos, eles estão vindo com seus IDs, mas eu não estou colocando esses IDs nos PKs, tá? Daí eu chego aqui no transporte, carrego os transportes e peço para você buscar as listas vinculadas aos transportes, tá? Daí eu pego aqui os dados de tributação, chego aqui nas demais listas, né? Na lista de documentos referenciados, né? Que é a nota fiscal 1, nota fiscal do produtor rural, CT, cupom fiscal e por aí vai. Pego a lista de duplicatas e finalmente chego na minha lista de detalhes, tá? Na minha lista de detalhes, eu pego o ID do retorno detalhe e coloco no PK. Então veja que eu faço isso para o cabeçalho, faço isso para o detalhe, mas não estou fazendo para os demais objetos, tá? Então tente utilizar a aplicação continuamente, né? Emita uma nota, depois emita outra, depois uma terceira, e veja se durante o funcionamento você vai ter algum problema com isso. Se você tiver algum problema, você vem aqui, vincula os IDs nos PKs e vai testando de novo, tá? Perfeito. Para cada detalhe, então, eu pego o ICMS, o IPI, o II, o Imposto ISS, o PIS e o Imposto COFINS. Não estou pegando armamento, não estou pegando combustível, nada disso, porque não é o meu foco aqui, tá bom? E depois, olha, eu retorno esse NFE. Esse retorno NFE, ele vem para cá, ó, objeto DTO. Se existe algum objeto DTO devidamente instanciado, o que é que eu faço? Vou pegando os dados do objeto e vou jogando nos meus edits. Isso é referente ao objeto principal. Depois eu pego os dados de destinatário e vou jogando nos edits do destinatário. Os dados de NFE entrega, jogo nos edits da entrega. E assim vai, né? Da retirada, jogo nos edits da retirada. Depois eu chamo o método tratar retorno para ele tratar as listas, né? Lista referenciada aqui, ó, dos objetos referenciados, tá? Eu vou jogando nos devidos datasets. O INF é referenciada, no CDS INF é referenciada. O cupom fiscal referenciado, no CDS cupom referenciado, tá? Perfeito, aí chego no grupo transporte, mesma coisa. Chego na fatura, pego os dados da fatura,
jogo nos edits da fatura, pego os dados da duplicata, jogo no cliente dataset da duplicata. Aí chego no detalhe, né? Vou jogando todos os dados de detalhe nos seus devidos clientes datasets, seus devidos datasets, tá? No final comentei medicamento e armamento porque eu não trouxe isso daqui no controller. Se você trouxer no controller, basta descomentar isso daqui. Nesse momento aqui, eu estou com o meu objeto devidamente carregado, porque eu fiz uma consulta com ele, né? E os meus itens visuais também estão devidamente carregados, né? Porque eu fiz todo esse procedimento aqui para popular os meus controles visuais, os meus componentes visuais, com os dados que vieram do meu objeto. Perfeito? É isso então que ocorre aqui no método grid para edits, tá? E com isso nós finalizamos a seção controle de grids e clientes datasets.